Qual é a verdadeira definição, finalmente, de uma comida de bistrô? E já na escola da receita e, finalmente, a apresentação. E a apresentação, realmente, de uma receita de bistrô, ela é específica, ela é diferente de uma receita de alta gastronomia. Então, é alguma coisa que não tem talvez tantos detalhes que você pode ter na alta gastronomia, tem mais quantidade, porque o cliente vem aqui também para comer bem. Hein? Então, même se um restaurante francês não quer dizer que as porções vão ser pequenas. Hein? Então, e, mais que tudo, ele tem que ter a cara de uma cozinha, eu diria, quase de mamãe, hein? da mamãe, hein? Uma cozinha mais afetiva, hein? e produto, hein? Que eu gosto de chamar verdadeira cozinha. Na hora que o prato chega na frente do meu cliente, ele tem que já ter não um susto positivo, eu diria, eu tenho que surpreender. Mas surpreender sem ser alguma coisa agressiva, dizendo alguma coisa, uma verdadeira comida que está chegando na minha frente, que dá vontade de comer. Eu acho que é isso o mais importante. O cliente, na hora que ele entra dentro da vilinha, daqui de São Pedro, ele tem que já viajar, ele tem que se sentir em outro lugar, ele não pode ficar mais aqui em São Paulo, menos ainda na Rua Augusta. Hein? Eu trato o bistrô como se fosse minha casa, na verdade. Aqui tem a mão do Alain em qualquer lugar do bistrô. São muitos elementos, eu diria, muito fortes do bistrô. Por exemplo, o sofá vermelho, ele é fundamental dentro de um bistrô francês. Hein? As barrinhas de latão que a gente tem em cima são fundamentais dentro do bistrô francês. Não tem bistrô sem esses elementos. A madeira, que sempre vai trazer um pouquinho de calor e de rusticidade no conceito. Os lustres sou eu que fiz, estou olhando os lustres lá na minha frente. A lousa. Qualquer bistrô tem uma lousa onde o cozinheiro vai escrever os pratos do dia, o que ele está oferecendo para o cliente, é fundamental. Para completar, gravura. Aqui no bistrô a gente tem sorte de ter encontrado na França, que a gente trouxe aqui no Brasil, gravura muito antiga, dos anos 1930. Isso que é interessante, tem uma história para trás. O cliente vem aqui e está viajando pela apresentação, pelo cheiro, pelo sabor, todo esse sentido que vai mexer o cliente e que vai criar finalmente uma emoção. Uma emoção. Eu não teria emoção de um cliente aqui só pela comida, eu acho que não. É uma emoção que é criada pela todos esses detalhes que a gente cuida o dia a dia, finalmente. Cada coisa no lugar certo, hein? E o cliente tem que identificar exatamente o que ele vai comer. Para mim, é simplicidade de uma certa forma e complexidade de uma outra forma. O pirarucu, a citronelle, é um dos únicos pratos realmente que tem uma conotação assim mais brasileira. A gente tem que achar sempre esses acertos de quantidade para que o produto fique diferente. E bom, eu entro com coco ralado também, coco que a gente dá uma leva torrada nele para dar um pouquinho de cor, um pouquinho de sabor, um pouquinho de textura. De novo, a gente entra dentro o visual, hein? E realmente o pirarucu do bistrô, eu diria que ele é um dos pratos que para mim talvez um dos mais bonitos. Um ambiente espetacular, lindo, comida que não tem defeito, tudo perfeito, entendeu? Falar do chefe, cara, não tem nem palavra, na verdade, né? Chamo nem chefe, professor, na verdade, né?